Olá, meu nome é Rosiane, tenho 36 anos. Cresci em uma família pequena e unida. Nunca imaginei fazer parte de uma reunião tão grande como esta. Quando me casei com Guilherme, entrei em um mundo cheio de conversas animadas, música e a energia calorosa e caótica de sua numerosa família. Essa reunião familiar foi um espetáculo. Mais de 220 pessoas reunidas para celebrar, se reconectar e compartilhar risadas. Para mim, foi emocionante, ao mesmo tempo, avassalador. Acostumada a reuniões mais tranquilas, navegar em meio a uma multidão tão barulhenta era um território desconhecido. Os familiares de Guilherme foram calorosos e acolhedores, e a noite prometia ser memorável. Mas não demorou muito para que o que deveria ter sido uma ocasião alegre tomasse um rumo inesperado e desalentador. A razão? Minha sogra, Nilma. Suas palavras duras e sua atitude julgadora transformaram a noite em algo amargo. Nilma parecia desfrutar, de maneira perversa, de me atacar, agarrando-se à suposição equivocada de que eu não podia ter filhos. Seus comentários cruéis me magoaram profundamente, não apenas por serem infundados, mas porque ela não sabia do doloroso caminho que eu havia percorrido. Tornar-me mãe foi uma jornada longa e difícil, marcada por obstáculos médicos, corações partidos e muita resiliência. Nilma, em vez de oferecer apoio ou compreensão, escolheu zombar do que ela assumia ser minha incapacidade de conceber. Enquanto conversava com outras pessoas, Nilma se aproximou de mim com um sorriso sarcástico no rosto. Mas, Rosiane, querida, começou ela, com um tom transbordando de condescendência. Ainda sem bebê? Talvez devesse se apressar, o tempo está passando. Oh, não me diga que você é infértil. Que pena. Sempre esperei que Guilherme se casasse com alguém bom, capaz. Suas palavras me atingiram como um tapa. Por um momento, fiquei paralisada, sem saber como responder. Minhas bochechas ardiam de vergonha e fúria. Como alguém podia ser tão cruel? Sem pensar muito, consegui estabilizar minha voz o suficiente para perguntar. Desculpe, Nilma, você poderia repetir isso? A música está bem alta e quero ter certeza de que ouvi direito. Mas Nilma ainda não tinha terminado. Como se seus ataques privados não fossem suficientes, ela levou a situação para outro nível. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela marchou até a cabine do DJ. De alguma forma, convenceu a lhe entregar o microfone. Meu coração afundou. Não fazia ideia do que ela queria dizer, mas sabia que não seria algo bom. Posso pedir a atenção de todos, por favor? A voz de Nilma ecoou nos alto-falantes. As conversas animadas cessaram imediatamente enquanto centenas de olhos se voltavam para ela. Meu estômago se revirou de medo. Muitos de vocês conhecem Rosiane, a esposa do meu filho, Guilherme. Não planejava fazer isso, mas eu vejo isso como uma lição, não apenas para ela, mas para todos nós. Afinal, somos uma grande família, certo? Do outro lado da sala, Guilherme lutava para abrir caminho entre a multidão, o rosto tenso de urgência. Ele conhecia muito bem sua mãe e estava correndo para detê-la. Infelizmente, estava longe demais para intervir a tempo. Nilma continuou, com uma voz carregada de falsa sinceridade. Vejam, Rosiane não está grávida. Surpreendente, não é? Depois de 8 anos de casamento. Mas não a culpem, ela está enfrentando, digamos, desafios de fertilidade. Suas palavras pairaram no ar, repletas de julgamento e humilhação. Senti que cada olhar na sala se voltava para mim, com expressões que variavam entre compaixão e espanto. Meu coração se partiu, uma mistura de raiva e desespero. O que deveria ter sido uma noite de celebração e conexão havia se transformado em um espetáculo público, tudo às custas de Nilma e minhas. Chega, mãe! A voz de Guilherme, cheia de urgência, tentava se sobressair ao som amplificado do microfone nas mãos de Nilma. Impassível diante da interrupção do filho, Nilma continuou como se não tivesse ouvido. Guilherme, não precisa se alterar. Pense nisso como uma oportunidade de crescimento. Rosiane, sei que isso é difícil de ouvir, mas a verdade é necessária. Você está lidando com infertilidade, e isso está nos afetando a todos. Já não somos jovens,
e eu tenho esperado pacientemente por netos. Talvez seja a hora de explorar opções como barriga de aluguel, ou reconsiderar o casamento. O divórcio pode ser uma alternativa mais prática. Ah, pronto, falei. Suas palavras me atingiram como uma onda gigante. Senti minhas bochechas queimarem, tanto quanto os pratos de tomate na mesa do buffet próxima. Era como se cada olhar na sala estivesse fixo em mim, o peso dessas atenções quase insuportável. Rosiane, estou falando sério, continuou Nilma, sua voz afiada como uma lâmina. Este é um problema que precisa ser enfrentado. Fingir que ele não existe é egoísta e, francamente, vergonhoso. Já deixei claro o meu desejo de ter netos. Finalmente, Guilherme chegou ao lado dela e arrancou o microfone de suas mãos. Isso já é o suficiente, mãe. Você foi longe demais. Sua voz era dura, mas o estrago já estava feito. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou falar. A sala parecia girar, e os rostos que me encaravam se transformaram em uma névoa esmagadora. Tudo o que eu queria naquele momento era desaparecer, escapar da humilhação e vergonha que me sufocavam. Embora a intervenção de Guilherme tenha calado Nilma, o dano já estava feito. Sussurros se espalharam pelo salão, e eu percebi as expressões variadas ao meu redor. Algumas mostravam pena, outras desprezo, e algumas até exibiam um leve prazer malicioso. Para alguém como eu, que odiava ser objeto de piedade, aquilo era uma tortura imensa. Essa foi talvez a emoção mais difícil de suportar. Senti-me impotente, e minha confiança habitual se dissolveu sob tal escrutínio público. O DJ tentou restaurar o clima festivo colocando música animada e convidando as pessoas a voltarem para a pista de dança. Alguns aceitaram, ansiosos para superar o constrangimento, mas a tensão persistia. O incidente deixou uma marca, e eu sabia que seria assunto nos mexericos da família por semanas, se não meses. Não consegui aguentar mais e saí em silêncio. Meu coração batia forte enquanto eu me dirigia à casa, buscando lugar para me esconder. Encontrei conforto em um pequeno banheiro. Tranquei a porta e deixei as lágrimas fluírem livremente. Chorei como se fossem horas. O peso das palavras cruéis de Nilma e a humilhação de ser exposta daquela forma pareciam não ter fim. Um leve toque na porta me surpreendeu. Rosiane, sou eu, chamou Guilherme suavemente. Hesitei por um momento, mas acabei abrindo a porta. A imagem dele, parado ali, com uma expressão cheia de preocupação e raiva, me fez chorar ainda mais. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Depois de hoje, vou cortar laços com ela, disse firmemente. Olhei para ele, surpresa. Guilherme, é sua mãe. Mas também é uma tirana. Você não merece isso, Rosiane. Não me importa quem ela é, esse comportamento é inaceitável. Se quiser, podemos ir embora agora mesmo. Estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. Não, eu disse, enxugando as lágrimas. Ir embora seria como dar a ela a satisfação de me ver recuar. O que você disse a ela? Guilherme sentou-se ao meu lado e contou sobre a confrontação. Ele havia repreendido Nilma por sua falta de empatia e crueldade, exigindo saber como ela poderia me humilhar daquela forma, especialmente diante de uma sala cheia de pessoas, muitas das quais nem conhecíamos. Ouvir isso trouxe um pouco de conforto, embora não apagasse a dor da noite. Ainda não consigo acreditar que ela disse essas coisas, sussurrei, balançando a cabeça. Nem eu, respondeu Guilherme, segurando minha mão. Mas prometo, Rosiane, que não deixarei que ela te machuque de novo. Você é minha esposa, e vou te proteger, aconteça o que acontecer. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, me deram uma sensação frágil de conforto. Apesar da dor e da humilhação, soube que não estava enfrentando essa batalha sozinha. Guilherme era meu aliado, e juntos encontraríamos uma forma de seguir em frente. Eu sei, meu amor, murmurei, minha voz carregada de emoção. Deixei ela me controlar por tempo demais, e sinto muito. Sinto muito que tenhamos chegado a isso. Enquanto nos abraçávamos, as lágrimas continuavam a cair, expressando tudo o que ele significava para mim. Durante minha vida, aprendi a ser forte,
a esconder minhas lágrimas e manter minhas emoções sob controle. Mas Guilherme sempre foi meu refúgio. Ele era quem enxugava minhas lágrimas, me consolava e me fazia sentir melhor quando tudo parecia ser demais. Recuei um pouco e olhei em seus olhos, aqueles olhos castanhos e calorosos que faziam meu coração se encher de amor. Mesmo entre lágrimas, consegui esboçar um pequeno sorriso, tentando esconder minha vergonha. Você se lembra de como nos conhecemos? Perguntei, tentando mudar o foco para algo mais leve. Guilherme deu uma risadinha, aquele som familiar e reconfortante. Como esquecer? Foi um dia para lembrar. Rimos juntos ao recordar a discussão boba que tivemos pelo último tomada na biblioteca da universidade, que, de alguma forma, levou a uma longa e significativa conversa. Aquela conversa nos aproximou e, ao final, trocamos números de telefone. O resto, como dizem, é história. Eu te amo tanto, amor, eu disse suavemente. Eu te adoro, Rosiane. Mais do que tudo. Se quiser sair desta festa entediante, arruinada pelas bobagens da minha mãe, é só dizer, respondeu ele, com a voz cheia de calor e ternura. Parei por um momento, pensando em um outro momento doloroso. Você se lembra de quando recebemos a notícia? Ele concordou lentamente, reconhecendo silenciosamente a dor que ambos sentimos naquele dia. Tentamos tanto, e por um momento pensei que poderia ser eu quem não pudesse ter filhos. Mas, quando descobrimos que era você, foi ainda mais difícil para mim. Eu me sentia preparada para enfrentar isso se fosse comigo, mas não com você. Você é tudo para mim. Eu nunca quis isso para você, e sinto muito. Eu entendo, querida, disse, pegando sua mão. Foi difícil para nós dois, mas superamos isso. E vamos superar isso também. Seu sorriso suavizou a dor em meu coração. Seu amor por mim era evidente em seus olhos. Naquele momento, eu entendi. Éramos uma equipe. Não importavam os desafios que a vida colocasse em nosso caminho, nós os enfrentaríamos juntos. Sabe, disse ele, pensativo. Talvez eu devesse ser honesto com ela. Eu me afastei, surpresa com a sugestão. Não posso fazer isso. Eu deveria ter sido direto com minha família desde o início, admitiu Guilherme, sua frustração clara. Não fazia ideia de quanto ressentimento ela guardava pelo fato de não termos filhos. E, para piorar, ela automaticamente culpa você. Se ao menos eu tivesse dito a verdade, talvez nada disso tivesse acontecido. Não se culpe, tentei tranquilizá-lo. Você sabe o quão irracional ela pode ser. Mesmo que tivesse sido honesto desde o início, ela encontraria outra maneira de me transformar na vilã. Está tudo bem. Eu não me importo se ela não gosta de mim, mas não suporto a ideia de que ela se volte contra você por causa da sua infertilidade. Você sabe o quão obcecada ela é com a continuidade da família. Sim, você tem razão, disse ele, suspirando. Ela convidou 220 pessoas para este evento, pelo amor de Deus. Foi completamente exagerado. Mas não vou deixar que ela vença. Fique aqui por um momento, disse ele, afrouxando o aperto sobre mim e saindo do banheiro antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer. Fiquei onde estava, ainda me recuperando da vergonha, mas confiando nele. Enquanto esperava, 16 minutos depois, comecei a me preocupar que Guilherme tivesse tomado uma decisão precipitada, como anunciar nossas lutas pessoais para toda a sala. Ele entrou novamente. Graças a Deus, exclamei, sentindo uma onda de alívio ao vê-lo retornar. Temia que você estivesse fazendo algo imprudente. Estava prestes a sair correndo para te impedir. Ainda quer tentar? Ele perguntou, com um pequeno sorriso. Mas não vou deixar você fazer isso. O que quer dizer? Perguntei, uma ponta de preocupação surgindo na minha voz. O que você fez? Sem dizer uma palavra, Guilherme me entregou um monte de papéis. O que é isso? Perguntei, franzindo a testa, confusa. Meus resultados de infertilidade, respondeu calmamente. E os seus resultados de alta fertilidade? Imprimi na biblioteca antes. Meu coração afundou enquanto eu olhava para os papéis, incrédula. Como ele pôde tomar uma decisão tão audaciosa sem sequer me consultar?
E agora queria que eu os entregasse para Nilma. Eu não posso fazer isso, eu disse com firmeza, balançando a cabeça. Não vou fazer isso. Não consigo simplesmente entregá-los. Mas Rosiane, ele replicou, sua voz firme, mas insistente. Ela te humilhou na frente de todos. Merece saber o quanto está errada, que sinta vergonha, pelo menos uma vez. Eu entendo, respondi, minha voz soando hesitante. Mas eu não posso. Não seria justo com você. Não posso permitir que se exponha assim. Eu não me importo, disse ele, com seu olhar firme e sincero. Ela foi cruel e ignorante. Não há nada de que se envergonhar por não poder ter filhos. Não importa o que a sociedade diga, há formas de construir uma família, Rosiane, e estou pronto para explorá-las. Mas, primeiro, precisamos nos defender. Eu o encarei, meu coração se enchendo. Como ele podia ser tão generoso, tão disposto a se vulnerabilizar por mim? Sua disposição de enfrentar a verdade de cabeça erguida era um testamento à força de seu caráter e à profundidade de seu amor por mim. Mas amor, hesitei. Não se trata apenas disso. Ela nunca me respeitou, nunca tentou me entender, e agora está usando minha suposta infertilidade como arma contra mim, como se fosse algo vergonhoso. Ele me envolveu com o braço, me puxando para perto. Eu sei, Rosiane, disse suavemente. E é exatamente por isso que precisamos fazer isso. Precisamos mostrar a ela e a todos os outros que não vamos mais tolerar esse tipo de tratamento. Eu olhei, sua determinação me dando a força que eu precisava. Está bem, disse, respirando fundo. Vamos fazer isso juntos. Saímos do refúgio silencioso do banheiro e voltamos para a festa cheia de pessoas e barulho. As festividades continuavam, com gente rindo, dançando e conversando, como se nada tivesse acontecido. Mal sabiam eles que a noite estava prestes a dar uma guinada dramática. Guilherme me lançou um olhar reconfortante, e eu assenti, demonstrando minha determinação. Com uma calma resoluta, ele me conduziu de volta à cabine do DJ, o mesmo lugar onde minha humilhação havia ocorrido antes. Pegando o microfone, a voz de G ecoou acima da multidão, exigindo atenção. Todos podem me fazer um favor e prestar atenção, por favor? Temos algo importante a dizer. As conversas e a música cessaram. Cabeças se voltaram para a fonte daquela voz firme. Todos os olhos estavam agora em Guilherme, e eu podia sentir o peso da curiosidade coletiva. A voz dele era calma, mas decidida, enquanto continuava. Há pouco, minha esposa foi alvo de comentários injustos e profundamente ofensivos. Agora, ela tem algo a dizer, e eu peço que a escutem com respeito. Com isso, ele me entregou o microfone. Minhas mãos tremiam levemente ao segurá-lo, mas me estabilizei. Examinei a multidão, finalmente fixando meus olhos em Nilma. Sua expressão era uma mistura de desdém e alarme enquanto ela começava a se aproximar da cabine. Olá a todos, comecei, minha voz firme, apesar do coração disparado. Como muitos de vocês sabem, sou a esposa de Guilherme, e Nilma aqui é minha sogra. Não vou repetir as palavras ofensivas que foram dirigidas a mim esta noite, mas vou dizer o seguinte: chegou a hora de esclarecer as coisas. Nilma chegou perto da cabine, sua voz aguda e cortante me interrompendo. Chega! Pare com essa bobagem agora mesmo. Mas eu não recuei. Em vez disso, olhei diretamente para ela e disse: não me interrompa. Você teve sua chance de falar, Nilma. Agora é a minha vez. A multidão ofegou, e um murmúrio percorreu o salão. Nilma congelou, surpresa com minha audácia. Pela primeira vez, vi hesitação em seus olhos. Como eu dizia, continuei, minha voz se tornando mais firme. Estou cansada do constante desrespeito, cansada das humilhações, cansada de ser tratada como se fosse menos. Guilherme e eu merecemos algo melhor do que isso, e hoje à noite eu vou tomar uma posição. Nilma permaneceu em silêncio, sua habitual postura dominante diminuída pela minha inesperada confiança. Obrigada, amor, acrescentei, olhando brevemente para ele. Você tinha razão. Eu precisava fazer isso. Não vou permitir que ninguém, nem mesmo a família,
defina o meu valor ou interfira na minha relação com meu marido. A multidão ficou em silêncio, todos os olhos fixos em mim, enquanto eu respirava fundo, pronta para continuar. Antes que pudesse continuar, Nilma abriu a boca novamente, agora com o rosto tomado pela fúria. Eu não vou repetir as mentiras, mas valorizo a verdade acima de tudo. Quando começa a circular desinformação sobre minha família, especialmente em público, sinto-me obrigada a corrigi-la, por mais pessoal que seja. Respirei fundo, encarando Nilma diretamente, e disse: Você acha que sou eu quem não pode conceber? Pois aqui está a verdade. Guilherme é quem tem problemas de fertilidade. Sem hesitar, entreguei os documentos a ela. A sala explodiu em murmúrios, suspiros e sussurros surpresos. Nilma pegou os papéis rapidamente, sua expressão oscilando entre incredulidade e raiva. Olhei para Guilherme para ver sua reação. Para minha surpresa, ele não apenas estava se mantendo incrivelmente calmo, como também sorria. Na verdade, ele ria, observando as expressões atonitas da multidão. Mas foi a reação de Nilma que realmente chamou a atenção. A sala caiu em um silêncio profundo, todos os olhares fixos nela. Seu rosto perdeu toda a cor, e por um momento, achei que ela poderia desmaiar sob o peso da revelação. O quê? O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade, ela gaguejou, sua voz tremendo de incredulidade. Oh, é verdade, respondi com calma. E, para adicionar um pequeno detalhe, eu sou a que tem alta taxa de fertilidade. Outro coro de suspiros percorreu a sala. A atmosfera estava carregada, elétrica, como se o drama que se desenrolava fosse uma cena tirada diretamente de um filme. Era o tipo de momento em que tudo mudava. Nilma, claramente abalada, virou-se para Guilherme, seu rosto uma mistura de confusão e fúria. Eu não sei o que dizer. Por que você não me contou? Ela exigiu, sua voz tensa de frustração. Talvez porque eu não estivesse pronto para enfrentar isso ainda. Infertilidade é um tema sensível, e sei que você não gostaria que algo tão pessoal fosse exposto na frente de todos, explicou Guilherme, sua voz calma, mas firme. Mas expor os assuntos privados da minha esposa diante dessa multidão, isso foi inaceitável. Eu precisava colocar as coisas no lugar. O rosto de Nilma se contorceu de arrependimento enquanto ela tartamudeava. Eu sinto muito, filho. Guarde seus pedidos de desculpas para Rosiane, não para mim, disse meu marido com firmeza. Então, ele tomou o microfone das minhas mãos e, com uma confiança renovada, começou a cantar. Peça desculpas, peça desculpas. Aos poucos, a multidão começou a se unir, repetindo o cântico e exigindo que Nilma se desculpasse pelas palavras e ofensas que havia dito. No entanto, Nilma manteve sua postura. Não vou me desculpar. Ela não merece. Mesmo que eu tenha me enganado sobre a fertilidade, por que ela não falou antes? Por que não esclareceu isso antes? Agora está me fazendo passar vergonha diante de todos. A multidão começou a vaiar, sua desaprovação crescendo cada vez mais. Nilma, que antes havia sido o centro das atenções, rapidamente tentou se retirar, visivelmente alterada e humilhada pela resposta esmagadora. Porém, a história não terminou ali. Nilma se trancou em seu quarto, recusando-se a sair, embora vários familiares, tios, tias e primos, tentassem convencê-la a enfrentar a família. Ela se fechou em seu orgulho, deixando no ar uma tensão desconfortável e um sabor amargo para todos que haviam sido testemunhas do drama. Apesar de seu retiro, o resto da noite foi cheia de calor e apoio dos membros da família, que nos aplaudiram por nos defender. Alguns entenderam a profundidade do que havia acontecido, enquanto outros não captaram completamente a magnitude da negatividade de Nilma. No entanto, a noite terminou com um sentimento de unidade, uma prova de que, apesar do drama, mostramos coragem. Na manhã seguinte, recebemos uma chamada inesperada de uma das tias de Guilherme. Ela nos informou que a família havia decidido excluir Nilma de futuras reuniões até que ela se desculpasse por suas ações. Também sugeriram que mantivéssemos certa distância dela até que ela assumisse a responsabilidade por seu comportamento. Estive totalmente de acordo. Não tinha interesse em suportar outra rodada de seus comentários e ofensas.
A decisão da família não me surpreendeu. Estava claro que a negativa de Nilma em admitir sua culpa nos havia levado a esse ponto. O que realmente me surpreendeu, no entanto, foi perceber que nossa família estava se dividindo por causa da contínua animosidade dela contra mim. Guilherme e eu sabíamos que precisávamos seguir em frente. Não podíamos continuar desculpando o comportamento tóxico de Nilma. Nosso bem-estar mental, assim como nosso futuro como família, precisava ser a nossa prioridade. Sem arrependimentos ou dúvidas, decidimos nos distanciar dela. Enviamos um e-mail para Nilma, expondo nossos sentimentos. Guilherme deixou uma mensagem de voz, dizendo que teríamos adorado que ela fizesse parte de nossa nova vida, mas que não toleraríamos mais seu comportamento. Surpreendentemente, nunca recebemos resposta. Desde aquele dia, não tivemos mais nenhum tipo de comunicação com ela. Ficou claro que o orgulho de Nilma era mais importante para ela do que qualquer relação futura com seus netos. E assim, dissemos adeus a uma relação tóxica. Não tínhamos intenção de deixar que essa negatividade voltasse para nossas vidas. De fato, estávamos melhor sem ela. Ainda assim, uma parte de mim sentia uma tristeza persistente, especialmente por Guilherme. Afinal, Nilma ainda era sua mãe. Às vezes, imaginei que, com o tempo, poderíamos encontrar uma maneira de construir um vínculo. Talvez até um dia compartilhar a alegria de ter netos. Mas agora, esse futuro parecia impossível. Não sei como será a vida de Nilma agora, nem me interessa. O que sei é que nunca esquecerei aquele dia e nunca permitirei que ninguém, nem mesmo a família, ataque minha autoestima novamente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!